Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também no canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E o Câmara Aberta começa hoje uma série de entrevistas cujo tema é a preparação para o mercado de trabalho. Colaborando conosco nessa empreitada estão os órgãos do Sistema S, SENAC, SENAT e SENAI. E a nossa primeira entrevistada é a Marisângela Machado, ela que é a coordenadora de cursos da área de saúde do SENAC de Itajaí. Marisângela, seja bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Boa tarde, Elis. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a forma de acelerar a entrada no mercado de trabalho dos nossos futuros profissionais, né? E você, como coordenadora do curso das áreas de saúde, você também tem formação na área de saúde? Sim, a minha formação, eu sou enfermeira, graduada pela Univale, sou pós-graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuo já na área há 18 anos. E a tua especialização tu fez em que área? Em gestão e negócios de saúde. Então, estamos bem assessorados aqui. Marisângela, a formação, seja ela técnica, desde a mais básica até a mais elaborada, no caso até uma pós-graduação, é essencial para que as empresas de saúde, que é a área que você coordena, elas também tenham um melhor atendimento para os seus públicos e dando mais qualidade para os seus serviços? Ah, sim, Elis. Na verdade, a formação, todo o teu conhecimento, ele é muito válido, né? Sempre que tu tem um embasamento técnico, certamente o teu serviço vai ser um serviço mais qualificado. A tua mão de obra, embasada naquilo que é científico, sem dúvidas, o nosso cliente ganha com isso, né? E precisamos cada dia mais de uma mão de obra qualificada. É uma necessidade. Então, até assim... Quanto mais bem treinado, mais bem preparado, melhor está o mercado? Sem dúvidas. Quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade técnica tem o profissional, melhor vai estar o mercado. E vai ficar um mercado cada dia mais exigente, sem dúvidas, porque vai ter mão de obra qualificada e, sem dúvidas, a forma de promover a saúde vai ser melhor. No caso, assim... Para os cursos do SENAC, que você disse tem enfermagem, técnico em enfermagem? Isso, o SENAC trabalha com técnico em enfermagem, com cuidador de idoso, com balconista de farmácia. Temos as especializações a nível técnico, que é instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho, UTI. Então, o SENAC tem um portfólio de formações, né? Ou seja, desde as mais básicas técnicas até bem mais elaboradas, como, por exemplo, instrumentador cirúrgico. Isso mesmo. A gente tem as qualificações a nível básico, a gente tem a parte técnica e a qualificação pós-técnica, né? Então, a gente tem todo um itinerário formativo para esse aluno, para o aluno que quer sempre um pouco mais. E ainda mesmo, o SENAC tem muitos anos atuando aqui em Itajaí, aqui na região. Mesmo assim, ainda há carência de profissionais qualificados, habilitados realmente a prestar um bom serviço nessa área aqui na região? Sim, Elis, eu costumo dizer que o solo ainda é muito fértil para a área da saúde. A gente tem diariamente hospitais ampliando, clínicas abrindo e o profissional técnico, ele é muito bem posicionado nesses setores, porque a mão de obra do técnico em enfermagem, ela é insubstituível. A máquina não faz aquilo que ele aprende a fazer. A máquina não consegue substituir essa mão de obra, essa afetividade. Então, realmente há uma grande necessidade no mercado de trabalho. A questão de alguns programas, nós conversávamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Plínio Silveira, e ele dizia exatamente isso que você nos disse agora. Quer dizer, máquina, não adianta você fazer um hospital, fazer um posto muito bem montado, com todos os equipamentos de ponta, se você não tiver um profissional capacitado a operar esse sistema e atender o público. Exatamente. E o profissional ele precisa ter conhecimento, precisa ter uma base científica para ele poder relacionar adequadamente a teoria com a prática. Então, ele aprende na escola
né? A gente procura trazer para a escola um ambiente real do mercado de trabalho, para quando ele for para a prática, ele conseguir praticar exatamente as técnicas aprendidas e usando realmente de atitudes e valores, carinho, aquele contato para abordar o paciente. Além da possibilidade de abertura do mercado para entrar nesse mercado da área de saúde, além dessa disposição, o preparo também ajuda a questão da remuneração desse profissional? Os profissionais conseguem uma remuneração melhor de acordo com a sua formação? Ah, sim. Sempre que ele tem uma formação técnica, a parte financeira dele agrega no mercado de trabalho. Ele consegue se posicionar melhor no mercado por conta dessa formação. O técnico em enfermagem, em algumas situações, ele chega a trabalhar ter dois vínculos, né? E o curso técnico é uma situação que ele não fica desempregado e em 6 meses ele consegue recuperar o investimento dele no curso. Quer dizer, faz um curso mesmo que ele seja pago, ele vai ter um retorno disso depois atuando no mercado. Em 6 meses ele já tem esse retorno. E a gente sempre diz para os nossos alunos, Elis, só fica desempregado quem quer. O mercado realmente está esperando por eles para trabalharem, porque a área da saúde não para, o hospital funciona 24 horas, eles precisam dessa mão de obra o tempo inteiro, os 365 dias do ano. E falando assim, até em questão de região, não apenas aqui da nossa cidade de Itajaí, há uma abertura de há muita gente vindo aqui para a região, quer dizer, aumenta-se a população, e, ao mesmo tempo, os sistemas de saúde, eles também têm que ser ampliados. E aí precisa da contratação de mais pessoal. Exatamente. A tendência, nossa região está crescendo muito. A economia, a gente observa que ela está se fortalecendo e certamente vai abrir mais empregos, que não é o caso específico da área da saúde, porque, como eu falei anteriormente, o hospital não para, né? Mas o mercado de trabalho, ele está se fortalecendo para contratar mais profissionais. Então, Marisângela, e com relação a essa inserção no mercado de trabalho dos profissionais da enfermagem, técnica de enfermagem, o aluno que entra no SENAC, ele vai sair realmente um profissional capacitado, inclusive para operar esses equipamentos mais tecnológicos de informática? Elis, na verdade, o que o SENAC, preocupado com o mercado de trabalho, porque nós formamos o aluno pensando na necessidade do mercado de trabalho. Então, a gente tem, inclusive, investimentos no laboratório de enfermagem, com vários simuladores, para o aluno realmente ser preparado dentro da sala de aula, para quando ele for para o campo de estágio, que o estágio é obrigatório, ele já ter essa noção e conseguir colocar na prática aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Porque hoje, principalmente, a informática ela está em todos os setores e está também na área da saúde. Então, assim, a maior parte dos equipamentos cada vez mais tecnológicos, o aluno precisa estar apto a acompanhar. Sim, exatamente. Existem os prontuários eletrônicos, os hospitais, ele tem um sistema TASI, alguns sistemas que realmente comandam o hospital. O faturamento sai desse sistema, a evolução da enfermagem sai do sistema da informática. Então, o nosso aluno, inclusive durante o curso, ele aprende a informática básica. E hoje está tudo tão integrado que, por exemplo, às vezes até mesmo num ambiente de hospitalar, na área da enfermagem, ela precisa saber regular o estoque de medicamentos que estão ali, que vão, se tem que pedir mais, se não tem que pedir mais. Isso também é colocado para os alunos? Ah, sim, ele precisa sempre estar fazendo uma provisão, né? Porque é inconcebível você dizer que tal procedimento não vai acontecer porque não tem materiais e medicamentos. Então, quem faz realmente cuida do almoxarifado, solicita as compras, tem que ficar muito atento, dando baixa em estoques e vendo o que realmente é necessário para as compras. Ou seja, então, o aluno ele tem que não apenas aprender bem a fazer as suas rotinas básicas do atendimento em saúde, mas também tem que saber que ele está dentro de uma estrutura que
em que ele pode trabalhar. No caso, ele pode fazer o sistema de compras, pedido, né? No caso de medicamentos para o setor do hospital. Ele sabe como atuar dentro de determinados equipamentos. Tudo isso é passado pelo curso. Sim, dentro de vários setores do hospital, desde a parte burocrática, que é a parte de faturamento, parte de internação, até a parte prática mesmo, que pode trabalhar em UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, clínicas médicas, clínicas cirúrgicas, enfim, vários setores que estão ali para absorver esse profissional. Marisângela, a conversa está tão boa que a gente até se perde no tempo aqui. A gente precisa fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente continua a nossa conversa sobre preparação ao mercado de trabalho em saúde. Até já! Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos aqui com a Câmara Aberta, que hoje recebe a Marisângela Machado, que é coordenadora dos cursos da área da saúde do SENAC de Itajaí. Marisângela, a gente falava ainda há pouco a respeito do curso de técnico em enfermagem do SENAC de Itajaí. O que é preciso? Qual é a característica do profissional que vocês querem? O que precisa? O aluno chega lá e diz: quero fazer técnico. O que ele precisa ter? Isso, na verdade, primeiro vontade de estudar, né? Ele tem que querer, tem que se identificar com a área. Ah, mas eu tenho um pouquinho de medo de sangue. Para isso, não tem problema, a gente prepara ele para ele convivendo. Existe um pré-requisito? O pré-requisito ele é bem básico. Esse aluno precisa ter 18 anos completos quando ele for fazer o primeiro estágio e ele precisa ter terminado o segundo grau. Ou médio. Se ele está concluindo através de algum seja, ele precisa pelo menos ter a matéria de biologia, matemática e português concluídas. Né? Daí ele pode cursar concomitante ao técnico em enfermagem. Ou seja, então não é um curso só que vai poder atingir só a garotada. Digamos que tenha uma senhora, um senhor que parou de estudar há algum tempo, mas que tenha o ensino médio, ele também pode fazer o curso se lhe interessar. Exatamente, Elis. Para você ter ideia, a gente tem uma turmas bem ecléticas. Tem jovens, tem pessoas mais, meia idade, tem pessoas com um pouquinho mais de idade e que tiveram agora a oportunidade de fazer um curso. Eles até dizem, é o curso do meu sonho e eu quero fazer, agora que eu consegui. E vêm, fazem, terminam e se inserem no mercado de trabalho. E, assim, quantas horas? É um curso técnico, né, de 1.800 horas aula. Que significam quantos dias, meses? Isso, assim, dessas 1.800 horas, 1.200 são teórico-prática. Né? 600 horas é estágio obrigatório. Isso dá mais ou menos 2 anos e 6 meses para a formação, porque contempla férias, feriado, né? Então é um curso longo realmente, porque a formação técnica ela é muito mais exigente do que a qualificação básica, né? E esse curso, ele é pago? Esse curso é pago. Qual a média, assim, de valores? Hoje, aproximadamente R$300. Por mês? Por mês, R$300 mensais. Tem algum sistema de bolsas que pode ser concorrido ou não? O que acontece? Atualmente, para quem trabalha no comércio, nós estamos dando 20% de desconto. E para os alunos que se matricularem agora, para o curso que vai começar em fevereiro de 2017, que as matrículas já estão acontecendo, a turma de 35 alunos já está com poucas matrículas, o que acontece? Esses alunos já ganham desconto na primeira parcela.
E, assim, quais são os conteúdos ministrados? Assim, você nos falou que tem o estágio obrigatório, essa é uma das aptidões necessárias. E quais as outras? Então, a gente trabalha bastante com a parte clínica, né? Com a parte cirúrgica, com a parte de UTI, de pronto-socorro, a parte de saúde coletiva. Então, é muito amplo, é um leque, né? Mas o aluno precisa aprender um pouco de cada área. Mas explica pra gente assim, Marisângela, ele entrou no curso, ele vai ter, sei lá, primeiro semestre dele, o que ele vê no primeiro semestre? Perfeito. O primeiro semestre ele vê a história da enfermagem, é a parte mais básica e mais introdutória do curso, né? Como então, fazer um curativo? Não, ele começa a ver a parte do curativo mesmo no segundo módulo, porque no primeiro módulo ela é muito a história da enfermagem mais teórica, com algumas visitas técnicas, até para o aluno ir se ambientando, porque o que acontece? O curso ele é construído degrau por degrau para o aluno ir se preparando para a formação e para o mercado de trabalho. Então, como você me perguntou, ele chega no primeiro módulo, então ele tem a teoria de saúde coletiva, ele tem a teoria de biossegurança, porque ele precisa aprender a cuidar-se para cuidar do outro. Sim, ele tem as técnicas todas de segurança, a importância de usar luvas, equipamentos de proteção individual, né? Ele tem a parte de saúde mental também. E esse aluno, ele acaba aprendendo na saúde coletiva, mas a parte de os calendários de vacina, os programas que o governo oferece. Daí, no segundo módulo, ele volta a ter saúde coletiva 2 e vai para o estágio. E aí, já nesses conteúdos aí, digamos assim, de colocar a mão na massa mesmo, ele vai ter acesso a um centro cirúrgico, ele vai ter acesso uma clínica médica, UTI, pronto-socorro, os postos de saúde aqui da nossa região, né, que são nossos parceiros para os campos de estágio. Então, ele passa por todos os setores da saúde, para conhecer realmente, até porque ele vai ser um técnico em enfermagem, ele precisa ter entendimento de como funciona o serviço de saúde. Você falou agora há pouco que há parceiros para os estágios. Esses parceiros, eles estão em consonância com os ditames do SENAC, por exemplo, na questão da atuação entre os professores, o aluno e o local onde ele faz esse estágio. Isso mesmo. Então, a gente solicita com antecedência, né? Os professores para acompanhar estágio são professores contratados do SENAC, conforme a exigência são enfermeiros, né? Os professores que vão para campo de estágio acompanhar esses alunos são enfermeiros preparados para estarem acompanhando grupos menores. Porque o que acontece, Elis? A sala de aula, 35 alunos. Quando nossos alunos vão para campo de estágio, os grupos são no máximo de 6 alunos. Então, para cada 6 alunos lá na parte prática, existe um professor enfermeiro acompanhando eles. E, então, essa parte prática, ela é uma parte grande, digamos assim, do curso, né? É bem extensa. Eu sempre digo, é um momento mágico do curso, né? Porque o aluno, ele já chega o primeiro dia de aula, o sonho dele já é ir para estágio no primeiro dia de aula. Mas a gente explica que realmente ele precisa estar preparado para poder ser inserido lá no campo de estágio, porque existem algumas questões éticas, né? Existem algumas questões de conhecimento, de habilidade, que são necessárias para ele se sentir seguro durante a prática. E os professores de vocês, a maior parte são enfermeiros ou também tem pessoas de outras áreas que também lecionam lá? Então, como a gente trabalha o ensino por competência, a gente valoriza muito a interdisciplinaridade. Então, nós temos outros profissionais que ministram aulas, além de enfermeiros. Nós temos farmacêutico, psicólogo, tem nutricionista, tem uma série de outros profissionais que vão trazer e agregar conhecimento aos alunos. E com relação ao aprimoramento desse aluno de enfermagem, o SENAC tem novas disciplinas, como, por exemplo, sei lá, alguma relacionada a que o técnico consiga, ao mesmo tempo, atuar dentro de um hospital, mas, por exemplo, atuar num campo fora,
como autônomo, por exemplo, como cuidador de idosos ou de pessoas com deficiência? Isso. Na verdade, o que acontece? O nosso aluno, quando ele sai, quando ele cumpre essas 1.800 horas que ele pega o diploma de técnico, ele está devidamente preparado para assumir a função de técnico no mercado de trabalho. Por ser uma função muito ampla, ele consegue cuidar de idosos, ele consegue atender no balcão de uma farmácia, ele consegue trabalhar em clínicas, né? Acompanhar médicos em centro cirúrgico para acompanhar nas cirurgias, né? Auxiliar nas cirurgias. Porque às vezes quando se fala em técnico de enfermagem, as pessoas têm aquela imagem só daquele que atua dentro de um hospital ou dentro de uma clínica. Mas há muitos técnicos de enfermagem que estão descobrindo um novo campo de trabalho para atuar junto, por exemplo, como cuidadores, né, de acompanhamento de pessoas que têm dificuldades, que têm pessoas com deficiência também. Então, assim, é muito melhor ter um profissional mais gabaritado para isso. Exatamente. O que acontece? As pessoas procuram o SENAC justamente para pedir, eu preciso de alguém para cuidar do meu pai. Indica um técnico em enfermagem, nós indicamos. O que acontece também? Nós temos o curso Cuidador de Idosos, que é uma qualificação básica. É um curso um pouco, uma carga horária de 360 horas para cuidar exatamente do idoso. Eu só quero cuidar do idoso, eu quero fazer esse curso que eu quero cuidar da minha mãe, porque eu gosto de cuidar de idoso, quero trabalhar num residencial geriátrico. Então, para quem gosta desse cuidar do idoso, a gente tem um curso mais curto para esse profissional. Ele não é um técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem está apto a também cuidar de idosos, Exato. Mas o cuidador de idosos é somente cuidador de idosos. Isso mesmo. O cuidador de idosos, no exercício legal da profissão, ele não pode nem aplicar injeções. Ele não deve verificar a pressão arterial, ele não deve fazer teste de glicemia para ver, né, se é diabético, como que está a diabetes desse idoso, porque isso não está dentro da atuação profissional dele. Ele acompanha esse idoso, ele faz uma promoção de saúde a esse idoso, né? Faz cuidados de higiene. E cuidado de higiene. Isso, acompanha, pode até... toma comprimido 3 vezes ao dia, ele até pode fornecer esse comprimido conforme a receita médica. Porém, o técnico em enfermagem, ele está preparado também para cuidar do idoso e com uma função mais ampla, podendo aplicar injetáveis, podendo fazer curativos, podendo fazer, preparar o idoso para exames. Ele tem mais conhecimento para isso, né? Marisângela, a gente precisa fazer mais um intervalinho pequeno. Já e a gente volta aqui conversando mais a respeito de preparação para o mercado de trabalho em saúde. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos para o último bloco deste Câmara Aberta, que inicia a série de entrevistas sobre preparação ao mercado de trabalho. E hoje a gente recebe a coordenadora dos cursos da área de saúde do SENAC de Itajaí, a Marisângela Machado. Marisângela, a gente falava agora há pouco, né, de todo esse complexo curso, que é o curso de técnico em enfermagem. Vocês têm, digamos assim, pós-curso, o aluno formou. Existe algum tipo de acompanhamento, existe algum tipo de encaminhamento também ao mercado de trabalho? Você tem parcerias, por exemplo, para já destinar pessoas ao mercado? Então, o que acontece, Elis? Diariamente a gente recebe das empresas, né,
estamos precisando de um técnico em enfermagem, estamos precisando de um balconista de farmácia, de um cuidador de idosos. Então, as vagas vêm para a gente, vagas de estágio. Ontem mesmo tem um laboratório que está vindo para Itajaí, um laboratório grande de Joinville, já está recrutando pessoal para trabalhar, técnico em enfermagem. Já mandaram para a gente. E eles pedem indicação para vocês? Pedem indicação para a gente. Pedem para a gente ajudar a divulgar a vaga. Então, a gente é uma referência. Quando eles precisam de um profissional, eles procuram o Senac para a gente estar indicando. Então, assim, vocês não têm uma parceria, digamos, efetiva com algum sindicato patronal ou mesmo com algum hospital? Não, isso não. Mas à medida que surgem as vagas, sempre é consultado o Senac. Isso mesmo. A gente nunca firmou essa parceria, porém a gente já sabe que... Ela existe informalmente. Informalmente, exatamente. Quando eles precisam, eles nos procuram e a gente imediatamente procura atender essa necessidade deles. E ainda assim, digamos, durante o curso, o Senac tem matérias, por exemplo, como psicologia, que possibilitem um entendimento mais aprofundado do profissional que vai ser formado em relação à sua profissão? Então, eu sempre falo para os nossos alunos, o mercado de trabalho, ele contrata pelo teu diploma, pelo teu conhecimento, mas muitas vezes ele te demite pela tua dificuldade em se relacionar. Né? Então, nós trabalhamos muito o relacionamento interpessoal. Isso desde o início do curso, desde o primeiro módulo, é uma coisa que fica muito em evidência, né, no nosso curso, porque a gente entende que ele precisa saber ser. É um pilar importante, além dele conhecer, dele ter o conhecimento, de ter habilidade técnica, ele precisa saber conviver. Né? Então, a gente trabalha muito esse lado da psicologia. É uma característica também da profissão, essa questão do cuidado, quer dizer, então, se ele precisa ser um bom cuidador em todos os sentidos, de cuidar da saúde da pessoa, de cuidar para que ela faça um bom exame, ele também precisa cuidar de como ele vai atender esse paciente. Exatamente, porque o paciente que chega para ser atendido, ele muitas vezes vem fragilizado, vem sem saber o que está acontecendo com ele. Então, nós, profissionais da saúde, que optamos por ser esse profissional, a gente precisa atender bem o nosso cliente. E isso é colocado de forma muito clara por os alunos. Muito claro o tempo inteiro. Na verdade, a gente não admite, a gente tem parâmetros para estar acompanhando essa situação através dos trabalhos em sala de aula. A gente já observa lá dentro da sala de aula alguns quesitos de relacionamento interpessoal, de respeito, enfim. Não apenas dele com o seu paciente, mas também com o professor, a responsabilidade dele em entregar as atividades, porque tudo isso são atitudes e valores que lá na frente vai necessitar para ele ser um bom profissional. Em relação a ser um bom profissional, o registro profissional, vocês também preparam as pessoas para saberem que ela tem que ter o registro, o Corém é essencial para se trabalhar? Sim, na verdade é uma profissão que é reconhecida, é legislada. Nós temos um órgão de classe que é o Corém. A gente não consegue trabalhar sem a nossa inscrição definitiva no Corém. Então, quando o aluno termina o curso, no dia da formatura a gente já entrega um canudo para ele e dentro do canudo já vai o diploma e os documentos necessários para ele enviar até o Corém, para ele levar ao Corém. Inclusive a listinha de documentos que o Corém solicita, documentos pessoais, foto, comprovantes de residência. Então, a gente já encaminha esse aluno com tudo o que ele precisa para conseguir a inscrição, primeiro provisória, para depois ser a definitiva, conforme as regras do Corém. E qual é a diferenciação, assim, para ele fica como provisório quanto tempo? O Corém, sempre que a gente vai procurar o Corém, por uns 3 meses é a inscrição provisória, depois que vem a inscrição definitiva.
Porque como é uma profissão regulamentada, regulada, ela também tem punições no caso de um mau exercício. Exatamente. Existe a lei do exercício profissional que ela precisa ser cumprida o tempo inteiro. O aluno, o futuro profissional, ele tem que saber até onde é o limite dele. Ai, mas eu queria dar ponto. Dar ponto não é uma função inerente ao técnico em enfermagem. É uma função do médico. A gente precisa entender que somos uma equipe, que o médico é fundamental dentro de um serviço de saúde, que o técnico é fundamental dentro de um serviço de saúde, que o psicólogo, que o nutricionista, que o pessoal da limpeza, todos esses são de muita importância para que tudo aconteça muito bem. Então, Marisângela, você nos falava que tem vários cursos, né? Porque da área de saúde é um leque muito grande de oportunidades para se fazer. Como é que está essa programação? Como é que as pessoas podem saber quando vai começar? Então, a gente já está com a programação aberta, né, para o técnico em enfermagem, uma turma que inicia dia 12 de fevereiro de 2017. As matrículas, eles já estão em andamento, com bastante procura. O que acontece? A gente pede que o aluno, que o futuro aluno, nos procure no Senac. Ficamos ali em cima das lojas Marisa, no segundo andar, no calçadão da Ercílio Luz, que a gente pode dar maiores orientações, pode mostrar para esse aluno a nossa programação, ou ele pode ligar para a gente também no 33480410, que a gente vai estar orientando esse aluno. E dos cursos, então, programados para o ano que vem, por enquanto, confirmado só técnico. Só o técnico em informática. Porque o que acontece em enfermagem? E de outras áreas, né, de gestão, imagem pessoal e tudo mais. O que acontece? Na verdade, a gente Os mais básicos vocês abrem por demanda? Como por demanda. Quando existe interesse, vem algumas pessoas procurando o cuidador de idosos. A gente coloca na programação o cuidador de idosos, porque o nosso portfólio ele é muito extenso. Se a gente colocar ele todo na programação, vai até confundir esse futuro aluno. Então, é melhor que ele vá com uma programação mais enxuta e que ele nos direcione para aquilo que ele tem interesse também, que em cima do interesse dele a gente vai buscar novos alunos. Principalmente esses cursos que são mais rápidos, né, esses de 300 horas, eles precisam de um número mínimo de alunos interessados em fazer. Não dá para abrir uma turma com 1, 2. Não, no mínimo, né, existe um mínimo de alunos, até porque... senão inviabiliza também o curso. O curso, exatamente. E, assim, só para a gente finalizar aqui, Marisângela, vamos chover no molhado perguntando isso, mas é verdade. Estar bem preparado é essencial para conquistar uma vaga no mercado de trabalho? É muito importante. A preparação é tudo para a nossa vida, para o nosso futuro profissional. A gente, com conhecimento, a gente vai abrindo portas, a gente vai ganhando respeito, a gente vai tendo novas oportunidades. Então, a gente tem que buscar sempre mais, não podemos nos acomodar, né? Não consigo emprego, mas vamos buscar, de repente, um pouco mais de conhecimento, vamos buscar uma formação técnica, que o mercado de trabalho está precisando disso. Ainda tem poucos dias que o próprio Globo Repórter fez uma entrevista sobre a necessidade técnica no mercado de trabalho. Nós falamos aqui, Elis, do técnico em enfermagem mesmo, porque é o carro-chefe do Senac, é a minha área de coordenação, mas existem vários outros técnicos. Basta a pessoa ter interesse e nos procurar para a gente estar direcionando ele. De repente tem algum desses que se encaixa no seu perfil e vai também ser uma oportunidade para que ele venha trabalhar. Exatamente. Marisângela, olha, gostei muito da nossa conversa aqui, mas o nosso tempo acabou por hoje, né? E muito obrigada pela tua participação. Obrigado, agradeço a todos e podem nos procurar. Obrigada. Obrigada a você. E a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.